Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de uma das ferramentas mais drásticas e, eu diria, polêmicas do nosso sistema penal, o regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD. Famoso e muito cobrado em provas. Exatamente. Para guiar nossa conversa, a gente está com o texto da Lei de Execução Penal, a LEP, e também com materiais de estudo bem focados em concursos. A nossa missão aqui é ir além de só listar artigo, né? É entender a lógica por trás de cada regra. A estratégia. Por que ele existe e como funciona. Isso. Então vamos começar pelo problema. Imagine um cenário. O Estado prende o chefe de uma grande facção, uma figura de altíssima periculosidade. Mas mesmo de dentro da cela, ele continua, sei lá, dando ordens, comandando o crime aqui fora. O que o sistema faz numa situação dessas? É aí que entra o RDD, certo? Exatamente. Você colocou o dedo na ferida. O RDD é a resposta do Estado quando as ferramentas, digamos, comuns de contenção já não funcionam. E o primeiro ponto que é crucial para qualquer prova é a natureza jurídica dele. Certo. O RDD não é uma pena, isso tem que ficar muito claro. Se uma questão de concurso afirmar isso, a alternativa já está errada. Ou seja, uma pegadinha... Clássica. Ele é uma sanção disciplinar, é uma medida aplicada dentro da execução da pena que a pessoa já está cumprindo. Espera um pouco, vamos desempacotar isso porque parece um detalhe técnico, mas é fundamental. Sanção versus pena, qual a diferença na prática? Porque é tão importante não confundir. A diferença é gigante. Olha, uma pena é imposta depois de um processo criminal, com trânsito em julgado, e tem aquele caráter de retribuição pelo crime que foi cometido. Ok. Já uma sanção disciplinar como o RDD é uma resposta administrativa e também jurisdicional a uma falta que o preso cometeu durante o cumprimento da pena. O objetivo não é punir pelo crime original, entende? O objetivo é conter um comportamento atual que está ameaçando a segurança. Entendi. É uma ferramenta de gestão de crise, então. Perfeito. É para neutralizar um detento que se tornou um problema agudo para a ordem do presídio ou, claro, para a sociedade. Faz todo sentido. Então, se ele é diferenciado, o que na prática o torna tão diferente dos outros regimes? O que acontece com o dia a dia do preso que vai para o RDD? Bom, o próprio nome já entrega bastante, né? O tratamento é completamente distinto. O artigo 52 da LEP estabelece um isolamento muito, mas muito mais severo. Pensa que a rotina de um preso comum, mesmo com todas as restrições, ainda permite algum grau de socialização, de contato. Certo. No RDD, a lógica é o inverso. O padrão é o isolamento e o contato é a exceção, e sempre muito controlada. As regras são desenhadas para cortar, de forma quase cirúrgica, os laços de comunicação dele. Tanto com outros presos quanto com o pessoal de fora. Principalmente com a organização criminosa do lado de fora. É como se o Estado pegasse essa peça do tabuleiro e a colocasse numa caixa separada, onde ela não pode mais influenciar o resto do jogo. Ótima analogia. É exatamente isso. E quais são as jogadas que levam um preso para essa caixa? A lei deve ser bem específica sobre isso, imagino. Sim, e precisa ser, por ser uma medida tão grave. A lei é taxativa, ou seja, só cabe nas hipóteses que ela descreve. A primeira é a mais óbvia, a prática de um fato previsto como crime doloso com intenção que cause uma grande bagunça, uma subversão da ordem ou da disciplina do presídio. Uma rebelião, por exemplo? Exato, uma rebelião liderada por aquele detento. É o caso clássico. Certo, uma ação direta de confronto. Qual a segunda? A segunda hipótese é um pouco mais ampla. É quando o preso, e aqui vale tanto para o provisório quanto para o condenado, apresenta um alto risco para a ordem e segurança do presídio ou da sociedade. Aqui já me parece um pouco mais subjetivo. Depende de uma análise do perfil, do histórico daquela pessoa. Mas tem que ser um risco concreto, demonstrado. E a terceira? Pelo que eu li nas nossas fontes, essa é a que mais cai em prova. Com certeza. Disparado. A terceira hipótese é quando existem fundadas suspeitas de envolvimento ou participação do preso em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. E aqui, atenção, tal detalhe que as bancas amam cobrar.
Para essa hipótese, não é preciso que o preso tenha cometido uma nova falta grave. Opa, isso é muito interessante. Quer dizer que a simples suspeita... Fundada. Certo, uma suspeita bem fundamentada de que ele pertence a uma facção já é o suficiente para justificar a medida mais rigorosa do sistema. Exatamente. E essa é a grande virada estratégica do RDD. A lógica aqui é puramente preventiva. O Estado não precisa esperar que o líder da facção ordene um novo ataque, sabe? Se houver inteligência, provas que demonstrem a posição de comando dele no grupo... O RDD já pode ser aplicado? Pode e deve, para quebrar essa cadeia de comando antes que o pior aconteça. É uma ação proativa de neutralização. Mas essa ideia de fundadas suspeitas me parece a mais polêmica. Suspeita é uma palavra que pode ser um pouco elástica. Como um juiz, na prática, decide que uma suspeita é fundada o suficiente? Isso não abre uma brecha perigosa para a arbitrariedade? Essa é a grande questão e o centro de muitos debates jurídicos, claro. Não basta o diretor do presídio dizer: eu acho que ele é de uma facção. Fundada significa que a suspeita precisa ser baseada em elementos concretos. Relatórios de inteligência, investigações em curso, depoimentos, cartas, sabe? Provas. Qualquer evidência que, mesmo não sendo uma prova cabal para uma condenação criminal, seja robusta o suficiente para convencer o juiz de que aquele risco é real, é iminente. Entendi. Exige uma fundamentação muito sólida do magistrado. Muito. Ok, a lógica é de neutralização. Vamos então para o dia a dia. Como é a vida sob o RDD? Quais são as regras que definem esse regime e que o pessoal que está estudando precisa ter na ponta da língua? Vamos aos detalhes que valem pontos na prova. Primeiro, a duração. A regra antiga, que muita gente ainda confunde, era de 360 dias. Certo. Isso mudou. Com o pacote anticrime, a Lei 13.964, de 2019, o prazo máximo de inclusão passou a ser de até 2 anos. E essa mudança não veio do nada, né? Aumentar de 1 para 2 anos parece uma resposta direta a um problema que estava acontecendo. Sem dúvida. Foi uma resposta ao poder que as facções vinham demonstrando. Percebeu-se que o prazo de 360 dias, em muitos casos, não era suficiente para desarticular a liderança de fato. O líder saía e tudo voltava ao normal. Exato. Ele ficava isolado, a organização se reajustava e, quando ele saía do RDD, reassumiu o posto. O aumento para 2 anos foi uma tentativa de dar ao Estado um fôlego maior. E depois desses 2 anos, ele volta para o regime comum obrigatoriamente? Não necessariamente. E aqui está outro ponto de atenção para a prova. Se os motivos que levaram à inclusão ainda existirem, o RDD pode ser prorrogado. Prorrogado por quanto tempo? Por períodos de 1 ano. Espera aí. Então, na teoria, uma pessoa pode passar, 5, 10 anos no RDD, emendando uma prorrogação na outra. Existe um limite para essas renovações? A lei não estabelece um limite máximo de renovações. E isso gera um debate intenso sobre a proporcionalidade da medida a longo prazo. Na prática, a cada pedido de renovação, o juiz precisa ser convencido de novo, com provas atuais, de que a periculosidade daquele indivíduo ainda representa uma ameaça concreta. Não pode ser uma renovação automática. De jeito nenhum. Entendi. É um período longo de isolamento e as condições dentro da cela. O recolhimento é sempre em cela individual. Sempre. O banho de sol, que é um direito, é garantido, mas limitado a 2 horas diárias. E a lei nova trouxe um detalhe crucial. O banho de sol pode ser coletivo, em grupos de até 4 presos. Pode ser coletivo? Pode, mas com uma condição expressa, desde que não haja contato entre presos da mesma organização criminosa. Uau, essa regra do banho de sol é genial do ponto de vista da inteligência penitenciária. É uma gestão de risco. Total, o Estado não está só cumprindo um direito, ele está ativamente quebrando a socialização do grupo e, ao mesmo tempo, enviando uma mensagem: eu sei quem anda com quem. É uma microgestão do poder ali dentro. Exatamente essa leitura. Cada detalhe do RDD tem uma finalidade de controle.
Isso fica ainda mais claro quando a gente fala das visitas. Que é o ponto de contato mais sensível com o mundo exterior. Precisamente. Imagino que aí o cerco se feche ainda mais. Como funcionam? As visitas são quinzenais, para 2 pessoas por vez, sem contar as crianças. E o ponto principal, acontece no que a gente chama de parlatório. O que é isso? São instalações que impedem totalmente o contato físico e a passagem de objetos. É como aquelas cenas de filme, sabe? Com o vidro blindado separando os 2 lados e a comunicação por um interfone. Entendi. A ideia é garantir que a única coisa que passe de um lado para o outro seja a voz. Exato. E essa voz também é controlada. Imagino. Sim. A lei permite que as visitas sejam gravadas em áudio ou vídeo. No entanto, e este é um detalhe muito cobrado, essa gravação não é a regra. Ela depende de uma autorização judicial específica para aquele caso. E, claro, a visita tem que ser sempre acompanhada por um agente penitenciário. O controle é absoluto. Com todas essas regras tão extremas que caminham no fio da navalha dos direitos humanos, a gente volta à questão do controle. O que impede que o RDD seja usado de forma abusiva? Quais são as garantias do sistema? O principal freio é o poder judiciário. A inclusão de um preso no RDD não é uma decisão que o diretor do presídio pode tomar sozinho. Não é uma decisão administrativa? Não. A decisão final é sempre do juiz da execução penal. E ela precisa ser fundamentada. O processo exige um requerimento formal, a manifestação do Ministério Público e, fundamentalmente, a manifestação da defesa. Ah, então o preso e o advogado dele têm o direito de se defender antes da decisão. Tem o direito e a oportunidade. Não é uma canetada, é um mini processo judicial com direito à defesa e ao contraditório. Entendi. O juiz atua como um guardião da legalidade, sabe? Ele analisa se a situação se enquadra perfeitamente nas hipóteses da lei e se a medida é realmente necessária. E esse controle não acontece só no início. O juiz continua fiscalizando a manutenção da medida, especialmente nos pedidos de prorrogação. Ok, então se a gente amarrar tudo isso, qual é a síntese? Qual é o objetivo final do Estado ao aplicar uma medida tão cara, complexa e controversa? O objetivo é multifacetado. No nível mais imediato, é preservar a ordem e a disciplina dentro dos presídios. Apagar o incêndio. Isso. No nível mais amplo, é proteger a sociedade, estancando a sangria de crimes que são ordenados de dentro das prisões. Mas no nível estratégico, o grande alvo é desarticular as próprias organizações criminosas. Ao isolar a liderança, você, como se diz, corta a cabeça da serpente. A ideia é que, sem o comando central, a organização perca força, se fragmente. É uma medida de exceção. A última ratio da disciplina prisional. A última ferramenta da caixa. Perfeito. Agora, para quem está com material de estudo na mão, focado na prova, vamos fazer aquela revisão final. Quais são os pontos que não podem ser esquecidos de jeito nenhum sobre o RDD? Aqueles que são praticamente presença garantida na prova. Certo, vamos lá. A lista de ouro para o concurseiro. Primeiro, natureza jurídica. É uma sanção disciplinar, não é uma pena. Esse é o erro mais básico e eliminatório. Anotado. Número 1. Segundo, duração. A regra atual é de até 2 anos, com possibilidade de prorrogação por períodos de 1 ano. Tem que esquecer os 360 dias da lei antiga. A comparação entre o antes e o depois é um prato cheio para as bancas. Exatamente. Terceiro, regras do cotidiano. Grave isso. Cela individual, 2 horas de banho de sol, com aquela regra dos grupos de até 4 pessoas de facções diferentes, e visitas quinzenais para 2 pessoas, sem contato físico e com possibilidade de gravação mediante ordem judicial. Certo. Natureza, duração e regras. O que mais? Quarto, quem pode ser incluído? A lei é clara. Presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, ninguém está imune se preencher os requisitos. Ok. Quinto, as hipóteses de inclusão. Tem que saber as 3, mas principalmente aquela que permite a inclusão por fundadas suspeitas de participação em organização criminosa, mesmo sem cometer uma nova falta grave. Esse é o pulo do gato da lei. É o pulo do gato. E sexto, mas não menos importante,
O controle é sempre judicial. A inclusão depende de decisão fundamentada do juiz da execução com garantia de defesa. Fica claro que o RDD não é só um conjunto de regras mais duras. É uma engrenagem complexa, uma estratégia de segurança pública com implicações jurídicas muito profundas. Sem dúvida. Entender esses detalhes que a gente discutiu é o caminho para garantir pontos preciosos na prova. E eu deixo uma reflexão final para quem se aprofunda no tema. O RDD materializa uma tensão constante que existe no direito penal. De um lado, a gente tem a necessidade de garantir a segurança pública e combater o crime organizado. Do outro, a obrigação de garantir os direitos fundamentais do indivíduo, mesmo daquele que está privado de liberdade. O eterno equilíbrio. Exato. E analisar como as decisões judiciais, especialmente as de prorrogação do regime, tentam equilibrar esses dois pratos da balança é um exercício fantástico. Ajuda a entender a aplicação prática e a complexidade do direito. Um ótimo ponto para continuar a reflexão. Fica claro que o tema vai muito além de só memorizar a lei. Com isso, a gente encerra esta análise detalhada do regime disciplinar diferenciado.